Olá, mais uma dica de oratória para você. Lembrando que qualquer pessoa pode falar em público, nós já falamos sobre isso, eu quero que você entenda isso, é possível. É possível você superar esse medo, é possível você quebrar essas barreiras para que você consiga levar a sua mensagem às pessoas. É muito importante que você entenda isso. Para todo palestrante, para todo orador tem uma audiência. Entenda isso. Não se compare tanto com outros palestrantes de sucesso, pessoas que já falam por anos. Talvez seja isso que esteja te bloqueando. Talvez seja isso que esteja realmente te causando medo, pavor de falar em público. É o que as outras pessoas vão pensar, como eu me sairia na frente de outras pessoas, como outros palestrantes agiriam nessas situações. Se você ficar pensando assim, dessa forma, talvez você esteja causando em você bloqueios que te impede realmente de fazer uma coisa que você tem vontade, que é você falar em público, você expor suas ideias. E não tem nada mais incrível do que isso, no sentido de você conseguir mostrar para as pessoas, na grande maioria das vezes, uma história, criar uma conexão através de uma história de sucesso, de vivência, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu espero que você tenha muito sucesso nas suas apresentações e para isso você tem que organizar a sua mensagem pensando em facilitar o entendimento da sua audiência. Sempre quando você for falar em público, o objetivo central, já falei isso em vários vídeos, é muito importante que você entenda isso. As pessoas estão ali por sua causa, mas mais importante que você, mais importante que a sua mensagem são elas. A sua mensagem só faz sentido. Ela só será importante se você entender que você fala para resolver problemas das pessoas. Sempre você está falando em público para resolver algum tipo de problema e você precisa entregar a solução para essas pessoas. Esse é o mais incrível. Mesmo que você, na grande maioria das vezes, né? Lógico que você pode levar uma mensagem de felicitação, dependendo do evento, ou somente de agradecimento, não importa. Mas na grande maioria das vezes você está falando porque você está ajudando as pessoas de alguma forma, contribuindo com uma mensagem, com um exemplo, alguma coisa que você fala realmente que vai fazer sentido. O melhor método para você criar conexões com as pessoas é você utilizar o seu conhecimento. Como que a gente adquire esse conhecimento? Adquire com a experiência, adquire com as vivências práticas. Eu acredito muito no especialista quando ele não tem somente o fundamento teórico, mas ele tem um fundamento teórico aliado à prática. E quando você traz isso para o meio, quando você realmente decide levar isso para as pessoas, aí sim você vai apresentar aquilo que você vivenciou, né? As pessoas, elas criam conexões com histórias, e quando você está trazendo dados, seja científicos, teóricos, mas quando você alia tudo isso à sua prática, à sua vivência prática, fica muito mais fácil o entendimento para a sua plateia, para a sua audiência. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito de contar histórias porque as histórias, elas conectam com as pessoas gostam de histórias. Você pode usar algumas estratégias para você falar em público. Por exemplo, usar marcos temporais para ajudar a estabelecer o contexto. Por exemplo, você pode citar na sua apresentação datas para que as pessoas tenham um entendimento. Qual foi o meio de transporte que passavam a usar nos anos tal, X, você pode utilizar isso. Por exemplo, você pode fazer comparação do que é utilizado nos dias atuais, como era no passado, você pode trazer isso também. Você pode contar uma experiência de como foi uma viagem sua. Você pode usar como exemplos marcos espaciais, por exemplo, como que é o seu trabalho, a sua atividade aqui, como é em outros países ou outros continentes, você pode utilizar isso, tá? Mas tem uma coisa que eu gosto e que eu percebi já por algumas vezes que cria muita conexão com as pessoas, sempre correlacionar uma história, né? Uma história que eu passei, uma história que eu vivi, e quando eu trago isso, e isso está linkado com a minha proposta, com a minha mensagem, as pessoas, elas prestam mais atenção. Então, você contar uma viagem, por exemplo, que você fez, e que essa viagem tenha pontos de ligação com a sua mensagem, isso vai criar uma conexão com a sua audiência. Isso vai mostrar uma importância que você tem em trazer dados que você presenciou, que você vivenciou em outros países, por exemplo. Eu me lembro bem quando eu fui para o Japão, eu estava fazendo naquele momento eu estava fazendo minha apresentação em vários países. Às vezes eu fugia até um pouco do contexto da mensagem para trazer uma experiência, um aprendizado que eu tive naquele país, e isso despertava um interesse muito grande das pessoas. Então, assim, eu acho que a história, colocar uma boa história, colocar uma vivência sua dentro de uma apresentação é válido, desde que você tem que levar um valor para as pessoas, um valor para a sua audiência, para que ela
tenha um raciocínio e um entendimento dessa sua proposta. Tudo é válido na oratória, desde que você tenha um porquê muito forte, um porquê muito bem definido, estabelecido, pensando que a sua mensagem ela foi elaborada e ela foi pensada em ajudar as pessoas. E é para isso que nós estamos aqui gravando esse conteúdo, para você ter sucesso, para você superar o medo de falar em público, para você enfrentar esse desafio que talvez esteja te bloqueando e está fazendo você perder oportunidades. E eu não quero que você perca mais oportunidades por comparação, se comparando a outras pessoas, a outros palestrantes, achando que você não é capaz. Todas as pessoas são capazes e todas as pessoas têm os seus ouvintes certos, os seus ouvintes de acordo com a sua mensagem. Entenda isso e você vai falar em público com sucesso. Abraço e até o próximo vídeo.